Fala galera, Carlos Eduardo na área. Hoje nós vamos falar sobre fundos de ações e fundos multimercado, tá? O que são fundos de ações long and short, fundos de ações long biased e fundos de ações long only, tá? Quais são as diferenças? Se você não sabe, fique conosco, mas antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal, aperte o botão das notificações e compartilhe esse vídeo, tá bom? Depois da vinheta, fique com a gente. Uou! Fala galera, tudo bom? Vamos lá. Os fundos de ações, os fundos de investimento, hoje eles se tornaram algumas opções para aquelas pessoas que querem investir no mercado, querem modificar, querem alterar a sua forma de investir, tendo em vista, né, a baixa taxa de juros, o pouco baixo retorno no investimento de renda fixa, mas as pessoas ainda não se sentem confortáveis em investir diretamente nas ações, né, por não terem conhecimento suficiente. Então algumas pessoas não se sentem confortáveis. Então qual é a opção que vocês têm? Transferir para profissionais que façam esse tipo de investimento para você. E a forma que você tem é adquirindo uma cota de um fundo de investimento. O que são fundos de investimento? Vamos lá. Fundo de investimento basicamente é o seguinte, é um grupo de profissionais, tá? Economistas, analistas, enfim, de profissionais da área, que eles resolveram fazer o quê? Angariar, captar recursos e administrar o recurso dessas pessoas. Somente isso, tá? A grande questão é, essas pessoas, esses profissionais, eles captam esse recurso, eles criam uma empresa, eles criam um fundo que é regulamentado pela CVM, que é fiscalizado pela CVM, que é registrado, que possui regulamentação, tá bom? Não confunda com pessoas igual, por exemplo, eu. Ô galera, tudo bom? E aí? Faz o seguinte, invista comigo, eu vou te dar um retorno maravilhoso. Deposite na minha conta, aqui está um contrato, tantos reais, tantos mil que eu vou transferir, eu vou te garantir tantos % ao mês, ao ano. Não faça isso, tá? Existem fundos de investimentos regulamentados, então procurem esses fundos, tá bom? Vamos lá. A grande questão é, qual fundo eu investir? As pessoas que estão começando a investir agora, elas não sabem, não têm conhecimento necessário o suficiente do que são, sabem discernir, né? Só ouvem falar, por exemplo, eu estou ouvindo que o fundo XY é muito bom, meu amigo investiu, vou lá investir. Só que você não sabe como o fundo se porta, você não sabe em que ele investe. Então, por isso é importante você saber o que são os fundos e quais os tipos de fundos existem, tá? Existem os fundos de renda fixa, não vou falar deles, mas fundos de renda fixa são aqueles que os gestores, os administradores do fundo direcionam seu investimento na renda fixa. Que, logicamente, que esse tipo de fundo, na atualidade, eles estão em baixa, tendo em vista o baixo retorno, tá bom? Mas você tem, então, que são fundos multimercados, tá? Os fundos multimercado são aqueles fundos em que os gestores vão ter uma variedade de ativos financeiros dentro do fundo. Então eles podem aplicar em bolsa, eles podem aplicar em fundo de renda fixa, eles podem aplicar em bolsa, entenda, eles podem comprar e vender ações, eles podem investir em renda fixa, eles podem ficar somente numa posição comprada, numa posição vendida, eles podem comprar câmbio, podem comprar ouro, não importa, eles podem ter uma variedade, é uma bolsa, né, uma variedade de ativos que eles vão ter nesse fundo, tá bom? A grande questão é, esse tipo de fundo ele tem uma vantagem, que ele não importa qual a tendência do mercado. Se o mercado está em alta, se o mercado está em baixa, porque o gestor consegue montar a melhor estratégia que garanta boa rentabilidade para os seus cotistas, tá bom? E logicamente por isso que é importante você saber quem são os administradores, quem são os analistas, quem são os profissionais que trabalham, quem é a equipe que trabalha, para você entender exatamente como eles se portam, como eles trabalham no mercado e os resultados que eles vêm tendo com o tempo, tá? Os fundos long only, tá? Os fundos de ações long only são aqueles fundos que a sua maioria eles estão obrigados a manter em sua carteira ações na ponta compradora. Ou seja, as posições deles prioritariamente serão na compra de ações, tá? E
existe um percentual menor que eles podem fazer uma variação, vai depender de acordo do fundo, mas cada fundo ele é obrigado a informar para o seu cotista, até porque se ele não informa, não entre nesse fundo. Se você não sabe onde ele investe, não sabe o que ele faz com o seu dinheiro, não entre nele, tá bom? Mas então, os fundos de ações long only são aqueles em que maior parte dos investimentos dentro daquele fundo são em ações na ponta compradora. Eles ficam em posições onde compram as ações, tá? E qual é a questão? Esses fundos, geralmente, quando a ação, a bolsa está em tendência de alta, eles performam bem. Quando ela volta a ter uma tendência contrária, como eles têm que estar em posições somente compradas, pode ser que eles enfrentem uma dificuldade, mas logicamente que o fato da ação, como eu já falei em outros vídeos, o fato da bolsa de valores, que é o indicativo, que é o índice, medido pelo índice Ibovespa, está subindo ou descendo, não necessariamente todas as ações estão subindo ou descendo, seguindo o índice Ibovespa, tá certo? Tem os fundos de ações long short, tá? Esses fundos, eles têm, da mesma forma, prioritariamente investimento em ações. Mas eles devem estar posicionados tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. É uma estratégia que os investidores usam, que você inclusive pode fazer individualmente, tá? Onde você consegue ver, enxergar uma correlação entre ações. Eu consigo perceber, geralmente são ações do mesmo setor, tá? Mas não tem que ser necessariamente, mas isso não importa. A questão é, eu vejo uma correlação entre, por exemplo, Banco Itaú e Banco do Brasil. Eu percebo que todas as vezes, não é o caso, estou dando só um exemplo, todas as vezes que o Banco Itaú ele sobe, o Banco do Brasil cai. Aí o que eu faço? Fico com uma parte do meu capital comprado em Banco Itaú e uma parte vendido no Banco do Brasil, tá? Acreditando que o Itaú vai subir e que o Brasil vai cair. E aí, caso os dois subam, eu tenho condições de equilibrar ali minhas perdas. Essa posição long short, uma ponta compradora e uma ponta vendedora, e você tenta enxergar uma correlação entre os ativos que você está comprando e você está vendendo, tá? Existem também os fundos long biased, tá? Que segue uma tendência. Esse fundo é mais ou menos uma mescla, tá? Ele possibilita, ele também, assim como por ser fundo de ações, ele tem prioritariamente ações em sua carteira, mas ele pode ter, prioritariamente ele vai estar posicionado em ações, estar comprado em ações, tá? Mas ele pode sim estar vendido em algumas ações. Mas a grande questão é, ele vai olhar o contexto. É viável que eu me mantenha, que eu tenha uma posição vendida neste momento? Se por um acaso o fundo entender que não, ele não é obrigado a estar na posição vendida e pode manter somente a posição compradora, tá? Diferente do que ocorre no long short, tá bom? Não sei se ficou claro, caso não tenha ficado claro, você pode mandar um direct, pode colocar as suas informações aí nos comentários, né? Pode mandar a sua pergunta que eu tento esclarecer da melhor forma possível, tá bom? Se você por alguma razão não tem conforto, não se sente confortável em investir, em administrar individualmente os seus investimentos em ações, na bolsa de valores, você pode transferir para especialistas. E a forma que você tem é investindo nesses fundos de investimentos, tá bom? Galera, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, tá? E aperte o sininho das notificações e espero ver você no próximo vídeo. Valeu!